Fala, turma, tudo bem? Tamo na área, hein? Com mais uma edição do FuteboraCast, sempre trazendo aqui jogadores, ex-jogadores, dirigentes do nosso futebol, torcedores, enfim, muita gente legal para bater aquele papo, sempre relembrando situações do futebol cearense, do nosso futebol. Então, se esse vídeo de alguma forma chegou até você, ó, dá o like, curte, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal do Futebora para sempre estar por dentro, né, dos nossos conteúdos. Tem Futebora no estádio, tem Futebora nas ruas e hoje é dia de Futebora Cast. Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado, Romário. Tem nome de craque. Claro que esse nome Romário, né, deve ter sido por conta do baixinho que destruiu ali na Copa de 94. Você já contou isso em algumas entrevistas e hoje é uma satisfação nossa aqui da equipe do FuteboraCast de ter você para bater esse papo com a gente. Beleza? Valeu, valeu. Caio, um abraço, viu? Tamo junto e bater um papo bacana aqui pra alegrar os telespectadores. Eu já vou começar, Romário, te fazendo a seguinte pergunta. Tu tem 32 anos, uma idade que ainda daria pra estar jogando futebol, né? A gente, o cara quando se cuida e tal, chega ali aos 40 e dá jogando, mas enfim, 32 tem muita gente que chega no auge aos 32 anos. Você anunciou a aposentadoria ano passado, 2024, foi isso? Sim. Foi em 2024. Novo ainda, cedo. Por quê? O que te fez parar tão cedo e deixar pra lá, pendurar as chuteiras, deixar pra lá o futebol? Vamos lá. Foi uma decisão muito difícil, tá? Antes de tudo, jogador de futebol, quando ele realmente decide parar de jogar, parece que a gente tá perdendo um braço É ou uma difícil, perna. né? Mas já nos últimos 2024 eu parei, desde 2022 eu já vinha pensando aquilo, a gente já vinha amadurecendo a ideia, tá? Cara, infelizmente minha vida, ela sempre foi muito... As minhas coisas aconteceram muito rápidas, sabe? Minha vida sempre foi muito aos trancos e barrancos, Uhum. dando certo, dando errado, e, enfim, Altos e baixos, foi né? muito agressivo, sabe? Todos esses anos meu no futebol. Então, o que que aconteceu? Eu cheguei a um ponto que, no final da minha carreira, eu já não estava mais feliz jogando futebol. Acho que já não fazia mais tanto Sentido. sentido eu vou treinar, vou jogar, vou melhorar, vou mudar, enfim, tudo esse tipo de situações. Quando eu era mais jovem, sempre fui um menino, posso dizer que problemático, tá? Eh, tive muita personalidade, sempre tive muita personalidade Personalidade. para tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Eu sempre eu sempre estava em Entendi. foco. Só que eu fui crescendo, fui amadurecendo e muitas vezes eu fui vendo que as coisas não eram tanto assim, sabe? Então, hoje, com a cabeça um pouco mais tranquila, a gente pensa um pouco mais, a gente analisa tudo que está acontecendo em volta, se vale a pena continuar, por que parar, sabe? Até que chegou um momento que eu realmente decidi. Esse é um momento onde eu preciso voltar a ter uma vida normal. O jogador de futebol não tem uma vida normal. Preciso ter uma É vida uma normal. rotina muito diferente, né? Muito louca, né? Uma rotina diferente, enfim, eu preciso estar mais perto da minha família também, sabe? Agora, das minhas filhas, da minha namorada. Então, o que que acontece, velho? Acho que tá na hora de eu dar um passo à frente da minha vida e não ficar levando sempre agora eu vou mais um ano, vou mais um ano, vou mais um ano, até É. quando chega, consegui sim jogar. 35 anos eu joguei, mas é o quê? O que que eu construí nesses últimos 4 anos? Nos últimos 4 anos eu poderia estar levando com a barriga. Joga num time, vai pro outro e vem aquela situação. Mas em 4 anos, numa transição de vida, pode acontecer muita coisa. Então foi isso que eu pensei. Então, tá dando certo. Tô feliz e acho que foi a decisão correta. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza.
E eu já estou aqui com a minha água mineral Serra Grande, porque você já sabe, água mineral Serra Grande é saúde que jorra da pedra, uma empresa 100% brasileira com qualidade internacional. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Hora de falar do Mix Mateus, a rede de atacarejo que faz parte do coração de milhões de pessoas. E no Mix Mateus tem o Boteco Gelado. Passa no Boteco Gelado do Mix Mateus, porque é bola na rede e economia no copo. Aproveite! Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. Quando você anunciou a aposentadoria, eu me lembro bem que você fez uma postagem e que dizia assim, muita gente fala que eu poderia ter ido mais longe. Eu concordo, e você dizia, né? Eu concordo e realmente eu errei, estou colhendo aquilo que eu plantei. O que é que o Romário plantou de errado? O que é que você plantou de errado durante a sua carreira como jogador de futebol e que de repente isso tenha feito você parar tão cedo? Cara, essa questão que você falou é aquele ditado do copo meio Hum, vazio e meio cheio. hum, Vamos lá. O menino do Jardim América, sem perspectiva nenhuma de vida, conseguiu jogar no Clube do Coração, no time onde é torcedor, um time onde é apaixonado, conseguiu ganhar título, conseguiu marcar o nome na história do clube, Foi destaque. conseguiu jogar na Europa durante 5 temporadas, conheceu países, conheceu pessoas, viveu coisas maravilhosas, jogou Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, foi campeão da Série C. Tipo, beleza. Será que esse cara realmente não venceu por tudo isso, sabe? Mas por outro lado, eu entendo muito a opinião de algumas pessoas em relação de hoje, já de fora, né? Hoje, quando a Sim. gente de fora, a gente consegue falar um pouco de você. É ruim quando a gente tá no meio, a gente falar de você, Uhum. isso cria muita expectativa, principalmente nos torcedores do Ceará, sabe? Eu comecei muito bem, cara. Eu Tipo, muito lembro, bem, muito bem. lembro. Eu tinha uma carreira muito grande pela frente, sabe? Poderia ter sim saído para alguns times maiores, tanto para maiores naquela época, né? Que eu vejo hoje o Ceará bate de frente com qualquer Uhum. outro time. Antigamente não, a gente sabia que Ainda tinha tava naquele tá uma processo de. transição, sabe? Não era tão fácil assim. Então o que que acontece, cara? Tive muitas atitudes que atrapalharam, sim, a minha caminhada, sabe? Poderia ter sido mais profissional, poderia ter feito coisas diferentes, poderia ter escutado pessoas. Muitas vezes, quando a gente escuta todo mundo, a gente não consegue filtrar, principalmente por eu ser muito jovem naquela época. Então, Então tiveram amizades que atrapalharam? sim, bastante. E essas amizades de dentro do clube? De repente, jogadores ali que na época estavam no Ceará ou não? Cara, não, cara, pode ser que não, porque eu sou muito autorresponsável por tudo aquilo que eu faço, sabe? Por culpa de outro, não, se eu fui é porque eu quis. Você tem. Eu tenho um total Carrega essa exatamente, a responsabilidade, né? responsabilidade é toda minha. Ah, mas é aquela pessoa X, é aquela pessoa Y. Não, não, tudo bem. Talvez essa é a vida dele, mas se eu fui, é responsabilidade minha, sabe? Então eu não sou o tipo de pessoas que transfiro a responsabilidade. Não, mano, a responsabilidade minha, eu fui porque quis, eu fiz porque eu quis, errei, fui moleque. Se arrepende? Muito, muito. Porque quando a gente olha para o nosso passado e olha para o nosso presente, a gente imagina coisas muito grandes, sabe? Tipo, pô, as coisas poderiam ter mudado muito. Mas também, graças a Deus, que as coisas aconteceram, Deus sempre estava no controle e fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. E estou muito feliz pela pessoa que eu me tornei. Cara, tu comentou aí algo. Ah, quando eu surgi, eu criei muita expectativa no torcedor do Ceará. E realmente isso é verdade demais. Eu lembro quando o Romário surgiu, enfim, que saiu da base, entrou no profissional, era com o Dimas Filgueiras, né? O técnico, você se destacando, fazendo gols.
E esse teu papo aí me fez lembrar já de algumas rodas de conversa com alguns amigos. Não sei se você já viu alguém falando isso, mas muita gente compara o Romário com o Arthur. Tipo, o Romário era melhor do que o Arthur quando o Arthur surgiu. O Romário tinha mais potencial do que o Arthur, né? Que hoje está lá no futebol português, no Benfica, e que se destacou também no Ceará. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você se comparando quando surgiu o Arthur ali surgiu o quê? 2017, né? Quando começou a se destacar no profissional e jogou a Série A em 2018. Então, pra ti, tu tinha essa qualidade, assim, mais do que o Arthur? Você se achava melhor do que o Arthur? Particularmente, nós tivemos pouco tempo de treino, né? Porque eu cheguei na 2018. E Quando você voltou, né? exatamente. Quando você Eu voltou. tava na Europa, voltei em Sim, 2018. E lá tava o Elton, que ele era o titular, terminou sim. como titular, o Arthur terminou como reserva e eu cheguei. Teoricamente ficou nós três em 2018. E até então a gente ficou praticamente ali, cara, poucos dias, sabe? Poucos dias de treinamento. Mas já dava pra notar muita coisa, sabe, no Arthur, cara. O Arthur é um craque, ele joga pra caramba, é um cara Forte. muito Fisicamente, muito. forte, chuta pra caramba, é um cara Finaliza muito bem. solidário, entendeu? A gente já. Ele não tinha chegado no auge dele, foi naquele 2018 que É, ele deu um start muito sim, foi grande, muito bem na sabe? Série A, né? Então, mas pelo que eu tava proporcionando dentro dos treinos em 2018, não ia ser tão fácil para ele. Tava vivendo um dos meus melhores momentos, tanto físico como técnico, quanto pessoal, sabe? Arrisco até dizer que eu ia brigar para ser titular da equipe, Massa. sabe? Nunca fui de falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, isso não é de mim, enfim. Mas se eu tivesse continuado, se eu não tivesse lesionado, eu acho que eu teria muita chance de jogar, sabe? Pelo aquilo que eu estava demonstrando nos treinamentos, pela forma física como cheguei também, pela maturidade que cheguei, pela cabeça que cheguei naquele ano. Acho que eu ia ter muita chance de jogar, sabe? Mas, enfim, infelizmente eu machuquei. Aí depois ficou só o Elton e o Arthur, os dois brigando entre eles. Um tava jogando uma competição, o outro tava jogando outra. Sim. Aí o Arthur começou a ter mais minutos, começou a ter mais, ter mais minutos, começou a ter mais chance de jogar, de mostrar o seu trabalho, o potencial. E o mais importante, cara, ele foi muito profissional, sabe? Ele trabalhava pra caramba, ele plantou muito, cara. Por isso que muitas vezes eu já escutei muitas Hum. pessoas, sabe? Mas o Romário tinha mais qualidade do que o Arthur com a bola no pé, o Romário tinha mais personalidade, mas o Arthur cabeceava melhor, mas o Arthur, enfim, Tinha umas as características que. características diferentes. Podemos dizer que era muito parecido os dois, uma semelhança. Só que o Arthur teve um diferencial muito grande, ele valorizou aquilo. Entendi. Ele foi mais profissional, Exatamente, ele né? valorizou aquilo, ele foi mais profissional, ele ralou, sabe? Tanto que hoje ele tá jogando a Champions League, né, irmão? É assim, a vida é assim. Tem um ditado que eu carrego comigo que é infalível. A gente vai colher aquilo que planta, irmão. Infelizmente ou felizmente. E ele foi muito feliz, ele sempre plantou coisas boas, é um menino maravilhoso e merece tudo que tá acontecendo na vida dele. Cara, e como é que foi pra você quando você surgiu? Aí era reportagem na casa do Romário, enfim, você nas páginas aí de jornal, né? Revista, era insight, no noticiário. Menino do Jardim América, surgindo, se destacando com a camisa do Ceará, né? Que é um time grande aqui do nosso estado, na região Nordeste, que tem torcida que acompanha, torcida de massa que tava ali, já te idolatrando. Como é que foi pra você, jovem, viver tudo aquilo e depois pegou a seleção brasileira e meteu 2 gols naquele jogo treino do estádio Presidente Vargas? É, vendo do princípio da nossa conversa que eu falei, as coisas sempre foram muito rápidas pra mim, sabe? E muitas vezes eu nem sabia o que estava acontecendo, cara. Muitas vezes eu não tinha nem dimensão daquilo que estava acontecendo. Então,
Por eu ser cearense, por eu passar, eu moro próximo do PV, então desde 7, 8 anos eu ia pro estádio, eu acompanhava e ia sozinho pro jogo, entrava, via os jogos. Então eu sabia realmente o que era o Ceará. Sabe, eu sei o que era o Ceará, eu sei o que significava o Clássico Rei, eu sei exatamente tudo. Então, a gente sabe que em 2011, 2012, a gente não tinha tanto ainda aquela, jogador da base, tá subindo. Era muito difícil, Era cara. Era difícil. muito difícil, Difícil. Até hoje ainda é, né? Você sabe? vê pouco. Era muito difícil, principalmente pelas condições que davam, sabe? Eu fiquei 6 anos na base do Grêmio. Quando eu voltei pro Ceará, eu tive um choque de realidade muito grande. Mas eu vim pra cá porque eu quis. Não, eu quero jogar aqui. Quer realizar esse Eu sonho, quero né? realizar, eu quero jogar aqui, eu me sinto preparado. Se Deus quiser, eu vou jogar aqui. E o que aconteceu? Eu sempre tive minha vida normal. Naquele momento eu tinha uma vida normal. A partir do momento que eu comecei, que eu subi, que eu comecei a jogar, eu continuei vivendo a minha vida normal. Só que eu tinha uma vida normal para uma pessoa normal. Mas um jogador de futebol não Não é tem normal. não tem uma vida igual. Sabe? Então eu fui tendo atitudes normais que depois foram me atrapalhando. Vou te dar um exemplo. Eu sempre tive problema de peso na minha carreira. Eu passava o dia todo indo dentro do Ceará, fazia pré-temporada, aquele Sim, negócio todo. Chegava no final da noite, no final do dia a gente jantava e ia para pra casa. casa. Tudo bem. O atleta profissional que estava vindo de fora, ele pegava o carro dele, ia para casa dele e fim de papo. O que eu fazia? Acabava o treino, jantava no Ceará e ia para minha casa, aqui no Jardim América, saía andando e ia para lá. Ficava dentro de casa, só que eu nunca fui acostumado a minha vida todinha chegar de noite, vou ficar em casa. Eu vou aqui na areninha, os meninos estão jogando, vou lá jogar. Vou ver os meninos jogar. Vou então na calçada comendo um espetinho lá, Eu vou lá também conversando, eu vou. participar disso. Isso é normal. Teoricamente, Sim. sempre foi normal. Até que chegou um momento, a resenha fica legal e fica cada hora pra dar 10, dá 10 horas. 10 horas eu já tinha que estar na minha ceia já. A proteína, tudo aquilo. Sim. Mas não vou em casa aqui não, vamos comer um din-din. Coisa normal. E assim ia. Quando dava meia-noite, Não é normal para um jogador, né? dava meia-noite, ficava ali conversando, vendo um jogo na TV, no barzinho que tinha lá embaixo lá da comunidade, ficava lá tudo bem. Eu ia dormir 1h da manhã. Não combina, né, com o Não atleta. combina, entendeu? Mas aquilo ali era a minha vida antes. E era uma vida Você não conseguiu se totalmente desfazer normal. disso, né? Era totalmente normal. Tudo bem. Até que chegou um momento que meu nome começou a ter muita proporção. Eu comecei a jogar, comecei a fazer gols. E muitas vezes também, até meu jeito também chama muita atenção. Mas, bom, um cara grande, cheio de tatuagem, bonito, toda aquela situação. Não, bonita aí, você pegou, você começou a me... Tô brincando, Rob. É bonitão, o Romário é bonitão, pô. Aí o que acontecia? Mas eu vi um louro de tatuagem grande lá no Cangalha. Era o Romário. Era o Romário. Mas eu vi Que era o Romário. Muitas vezes não. Sim. Muitas vezes não. 90% sim. Aí lascou. Mas 10% não. Ah. Sabe? E assim, eu fui fazendo coisas que eu não... Mano, joguei domingo, eu fiz gol, fui o melhor da partida, vou pra minha casa. Mano, não tenho nada pra fazer. Aí eu tinha meus amigos, mano, vamos ali, vai. Tem um negocinho lá, bora lá ir. Bora. Eu ia. Não era normal. Entendeu? Na realidade, eu não consegui fazer essa transição da vida normal pra vida profissional. Sabe? É como se a ficha não tivesse caído, que você era um jogador profissional, um jogador de um time grande, que tinha que ter aquela rotina de um atleta, né? Exatamente, mas eu nem sabia. Eu nem sabia. Isso foi uma das coisas que me fez parar também. Hoje eu sei. Sei o que é necessário, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer. Vale a pena ainda fazer tudo isso? Tipo, eu já não consigo mais ter aquela tesão, aquela vontade de... Agora, tudo bem, eu saí, eu tava em Portugal,
Daí voltei pro Brasil, aí tive situações de clubes menores, aí mano, eu preciso fazer um bom campeonato, porque eu preciso voltar pro cenário grande e tal. Só que vale a pena? Vale a pena pagar esse preço? Mas, mano, não tenho mais esse tesão todo. Então, eu acabei por decidir parar. Mas, uma coisa que eu falo, sobre antes, eu tive muitos erros. Mas muitos erros que, se a gente parar pra pensar, nunca feriu ninguém. Eu nunca feri ninguém. Eu nunca atrapalhei ninguém. Eu nunca mexi com ninguém. Eu nunca fiz nada pra ninguém. Sabe? Mas foi erros maldosos. Não, cara. Isso eu te garanto. Nada. Zero. Sabe? E assim foi. Mas eu sempre continuei jogando. Eu sempre continuei dando conta do recado. Eu sempre vivendo a minha vida. Muitas vezes sem saber nem o que fazer. Eu era apenas uma criança. Totalmente. Eu era apenas uma criança. Imagino. Uma pena, né, que você não tenha conseguido, né? Talvez a sua carreira pudesse ter sido, assim, de uma forma diferente. Você falou aí de torcedor. Você era torcedor, né? Você nunca escondeu isso. Você era torcedor do Ceará. Coloca a imagem aqui do Romário, Miguel, pra gente dar uma olhada. Eles entrando em campo, né? Tá tendo uma substituição. E aí ele vai de torcedor para torcedor. Você lembra desse dia? Você lembra que jogo foi esse? Porque, ó, tem você entrando e saindo o Mota. O Mota é um cara que é ídolo da torcida do Ceará, né? Que tem uma identificação enorme. Vocês dois vieram da arquibancada e puderam estar dentro de campo ajudando o Ceará. Então, acho que, diferente de outros, com todo respeito, a galera que vem de fora, profissionais, né? Tanto um cara que é torcedor, que é cearense, que viveu essa coisa de ir pro estádio torcer pelo time, que ele tá dentro de campo sendo campeão, o gosto é diferente, né, Romário? Total. É diferente. Total, né? total. Você vestia a camisa sabendo que aquele time ali você acompanhava na arquibancada, que você é torcedor. Exatamente, total. Isso é um dos meus maiores motivos de alegria, sabe? Poder ter vivido tudo isso. Poder ter vivido tudo isso. Eu volto na pergunta que eu falei sobre o copo, né? Sim. Como não, cara? Isso é maravilhoso. Tudo isso aconteceu na minha vida. Ou seja, poderia ser melhor, mas tem coisas que você olha e se sente realizado, né? Tipo, exatamente. Talvez eu acho que eu consegui chegar mais longe do que eu imaginei. Podemos dizer assim. Eu chego nas ruas hoje, as pessoas me param. O Romário do Ceará, sabe? Tipo, isso é muito gratificante, é motivo de muita felicidade pra mim. E por ter vivido esses momentos, sabe? O Mota, eu nunca escondi, sempre falei que o meu maior ídolo dentro do futebol sempre foi o Mota. Massa, cara. Tá, mas tem o Neymar, tem o Messi, são maravilhosos também. Mas o meu ídolo no futebol é o Mota. Porque você, na arquibancada, já via o Mota jogando. Eu vi ele jogando. E quando eu era criança, quando eu disse, mano, eu quero ser esse cara. Quero jogar como esse cara. Eu quero viver o que esse cara tá vivendo. E jogou com ele. Joguei com ele, fiz gol com ele, dei passe pra ele. Enfim, sabe? Dividimos o quarto junto, na concentração. Massa, então sabe? o Mota seria o cara que trouxe assim, mais inspiração? Com certeza. Pro Romário? Com certeza. É um cara excepcional, um cara incrível, um cara que, além de dentro de campo ser um monstro, fora de campo ele é a pessoa mais excepcional que eu já conheci. Pessoa simples, que realmente amava o Ceará, sabe? Amava não, ama, né? E quem gosta do Ceará não tem como deixar. E a gente viveu coisas maravilhosas, tanto que a gente no Clássicos, a gente sabia o que era o Clássico. Mas é um jogo normal, mano. Não é normal. Jogo normal. Não Pode ser assim, o primeiro jogo da temporada, valendo só os 3 pontos, exatamente. né? Mas que é isso que a gente sempre falava. E eu tive uma gravação agora no começo do ano, onde deu muita audiência, onde eu falei que a gente pode perder para qualquer um, menos pro Fortaleza. Sabe por quê? O peso é diferente, né? Diferente, total. Então o peso da vitória é diferente. Exatamente. O torcedor, ele sente aquilo.
No outro dia o torcedor tá no trabalho, pô. E tem o torcedor do Do rival que rival. tá lá e vai de novo, perdeu, e vice-versa. Entendeu? Existe toda aquela adrenalina pré-jogo, pós-jogo, aquelas brincadeiras, sabe? A gente sabe, podemos estar mal, ganhamos um clássico, opa, respiramos. E muitas vezes podemos estar bem, mas perdemos um clássico. Parece que tá tudo errado, né? Exatamente, a gente vê o Fortaleza, cara. Vinha Nos últimos nos anos, últimos anos, né? uma transição louca demais, velho. Mas perde o clássico na final, Aí o torcedor perdeu, já. foi no estadual, aquele negócio todo, tá na Libertadores, perdeu o estadual, opa, sinal de alerta já foi ligado. E quando o sinal de alerta é ligado, irmão, a tendência é que as coisas não fluam tão bem, sabe? E aí estão tendo dificuldade Sim. agora, entendeu? E o Ceará não, o Ceará ganhou o clássico, sabe? E o que Já acontece? dá uma amenizada, Já dá uma não. amenizada. Já o trabalho já E flui. já vai fluindo melhor, você consegue trabalhar com mais tranquilidade, entendeu? Era isso sempre que a gente falava. Mano, a gente pode perder para qualquer clube, mesmo Fortaleza. Entendeu? Tanto que nos clássicos a gente ia, a gente se matava dentro de campo, a gente dava nosso máximo. A gente via que nós tínhamos amigos, tanto na arquibancada de um lado quanto do outro. Então, meu irmão, nós temos que ser mais, a gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer mais. E tanto que quando a gente tava junto, sempre deu certo. Falando de clássico, ó, aquele clássico da final do Cearense de 2012 é o jogo assim mais marcante pra ti com a camisa do Ceará? Talvez seja algum que você fez gol. Naquele você não fez gol, mas participou diretamente daquela jogada do pênalti, né? Você sofreu o pênalti, o Ceará tava perdendo de 1-0, o Fortaleza tava conquistando o título, e aí na cobrança de pênalti, Felipe Azevedo foi lá e fez o gol de empate, apito final depois, e o Ceará foi campeão, né? Conquistou o bicampeonato cearense. Então foi o jogo mais marcante quando se fala de clássico pra ti? Sem dúvidas. Em relação a clássico, foi o Sim. mais marcante. Foi onde eu fui peça principal na partida, onde... Foi pênalti mesmo, mano? Total, Foi? total. Se tivesse o VAR, o VAR... Pode ser que hoje tu tivesse o VAR tinha tirado o Que o pênalti. VAR tá que só porra. atrapalhando, né? Mas foi muito... Foi um dia, um jogo muito importante, que além de eu ter sido figura muito ativa dentro daquele jogo, dentro daquele campeonato inteiro também, eu pude comemorar o meu primeiro título como profissional, sabe? E meu primeiro título como profissional, com a camisa do Ceará, sendo a figura muito importante dentro daquele título, me fez ser um menino muito realizado naquele momento. Quando eu voltei pra casa, eu olhei no espelho e falei assim, pô, que massa, deu tudo certo, sabe? Deu tudo certo, muito feliz e só tenho que agradecer, sabe? E foi muito jogo muito bom, muito importante pra mim e tá marcado tanto na minha vida como na vida de muitos alvinegros e também de tricolores, né? Fica marcado também para, com certeza, para quem perde. A gente tem uma outra foto aqui para mostrar do Romário. E aí eu vou ver se o Romário lembra que é uma foto lá com a camisa tradicional do Vozão, ó, agradecendo no PV, o torcedor ali de fundo comemorando. Isso aí foi dia 25 de janeiro de 2012, a tua estreia. Minha estreia como profissional, eu lembro. Lembra qual foi o jogo? Lembro, foi contra o Crata. 2-2? 2-2. Se foi... Eu fiquei 45 minutos no primeiro tempo. Acho que nem o Fantástico Mundo de Bob tinha passado tanta coisa na cabeça como tava passando na minha. O que era que naqueles passou na 45 cabeça? minutos. O que é que tu imaginou quando tava ali no banco de reservas na tua estreia? Não, na minha estreia eu fui titular. Esse aí foi o primeiro gol? Foi o meu primeiro jogo e meu primeiro gol. Pronto. Foi a minha estreia, eu fui titular. Que foi esse aqui? Foi esse aí. E o que é que passou na tua cabeça? A gente ia jogar contra o Crato no PV. Putz, mano, minha estreia, que massa. Vou dar minha vida pra fazer meu nome ali e continuar. Porque já tinha acontecido muitas coisas de... Testavam um menino da base, testavam outro e não dava tanto resultado e acabavam por sair e nunca mais voltavam. Tudo bem. Na minha vez, 2-0 pro Crato no primeiro tempo, com 20 e poucos minutos. Eu olhei, pensava, cara, vou sair no intervalo, não vamos ganhar do Crato no PV, nunca mais jogo.
e fim de papo. E com aquele na Terminou o cabeça. primeiro tempo de quanto? Acabou o primeiro tempo de 2-1 Pro Crato. pro Crato. Só que eu fiz o primeiro gol, né? Entendi. Eu fiz o primeiro gol e antes de eu sofrer de eu fazer o primeiro gol, eu sofri um pênalti. Eu sofri um pênalti que o próprio Felipe bateu. É uma das coisas que eu falo hoje. Muitas das vezes, o Mota, a gente sempre tava junto, mas o Felipe, ele sempre foi muitas vezes até uma pedra no meu sapato. Eu falo pra ele, mano, você foi muito importante na minha carreira, no meu começo, mas também, pô, você foi chatão, viado. No começo, meu primeiro pênalti, na minha estreia, eu sofri um pênalti, o jogo perdendo 2-0, o Felipe vai bater, perde. Como é que você perde o pênalti? Aí eu vou e faço gol 2-1. Assim, opa, sofri um pênalti e fiz um gol. Então não. Tá bem. Eu tô pelo menos legal. Tá com saldo positivo. Vamos ver se eu pelo menos volto pro segundo tempo. Aí, quando a gente acaba o primeiro tempo, a torcida vaiou, né? Vaiamos, vamos pro vestiário. Volto pro segundo tempo. Quando eu volto pro segundo tempo, deu uns 15, 20 minutos, o Dimas me tira. Quando ele me tira, a torcida vai o Dimas. Por ter me tirado. Daí eu, opa, tô no jogo. Tô no game, então. Não vou ser tão esquecido. Daí no final, acho que o Ederson empata o jogo, ou foi o próprio Felipe, e vai 2-2. Aí tudo bem. Depois na volta, se apresentamos, e era a hora que o Mota voltava. A estreia do Mota. Assim, pronto, então agora vou sair, entra o Mota e pelo menos, mas eu fico ali no banco. Quando ele entrar, precisar. Eu o Dimas, não, vai jogar os 3. Jogou eu, Mota e o Felipe. Daí depois daí eu joguei todas. E joguei, fiz bastante gols. Foram 12 gols, né, na temporada, acho que de 2012, que o Romário fez. Mas eu joguei só 6 meses, né? Eu joguei 6 meses, entendeu? Porque eu tive a minha primeira cirurgia, a primeira lesão, né? E então o que aconteceu? Aí com o Dimas eu sempre joguei, daí com o Lula Pereira também, daí chegou o PC. Quando chegou o PC, ele me tirou do time. Ele disse que jogava com dois atacantes, com a trinca de volante, e acabou me tirando. E até que eu falo mais uma vez do Felipe. No primeiro jogo do PC, ele era contra o Guarani de Juazeiro, se eu não me engano. O Mota tava suspenso. Daí ele falou assim, olha, seguinte, tenho acompanhado vocês dois estão muito bem, os dois, não tenho o que reclamar. Só que, cara, meu estilo de jogo ele é diferente, eu jogo com 2 atacantes. E você sabe, vai jogar o Mota e um de vocês dois. E hoje vai jogar vocês dois. Quem der conta do recado, vai continuar. Aí tá bom. Saiu de 4-1, 4 gols do Felipe o jogo. Sacanagem. Aí eu olhava assim, depois de mais velho, em 2018 eu encontrei o Felipe novamente, ele foi né? campeão aqui. Aí a gente... a gente voltou nós dois juntos. Eu falei assim, Felipe, você lembra naquele jogo? Você lembra que o PC chamou a gente? Pô, eu imaturo, 18 anos, você já nego velho. Mano, você não tocou uma bola pra mim, velho. E toda bola que eu dava assistência pra você. Sai fora, Romário. Daí ele disse, não, você tá doido, Romário. Mas enfim, cara, um cara fenomenal também. Eu tenho que agradecer ele. Mas foi isso. Aí depois disso eu fiquei no banco. Jogou Mota e o Felipe. E depois quando toda a vida no segundo tempo a torcida me pedia. E dentro daquele campeonato, o Mota dele deu uma oscilada na competição. E muitas vezes eu entrei no lugar do Mota e não do Felipe. Mas enfim, deu tudo certo. Aquela foto que você mostrou era no Clássico Rei, no jogo decisivo. Onde eu entrei no lugar do Mota, sofri o pênalti. O Felipe fez o gol e fomos campeões. Cara, e o PV sempre trouxe ali... traz boas lembranças pra você, né? Você disse que passava em frente, já imaginava ali, um dia eu quero ser jogador de futebol, ia como torcedor do Ceará, e teve esse jogo aí, Clássico Rei, que você foi um dos protagonistas, e a gente precisa falar aqui de um outro jogo. Jogo treino da Seleção Brasileira. Como é que foi pra tu viver aquele momento, né, de ser um garoto, e a imprensa do Brasil inteiro acompanhando a Seleção Brasileira, da véspera de jogo ali
contra o México pela Copa das Confederações, né, no ano de 2013. Acho que, se eu não me engano, aquele jogo ali foi dia 17 de junho, esse jogo treino, né, do Sub-20 lá contra a seleção brasileira. Filipão mesclou, né, aquele time, aquela seleção, e você fez 2 gols. Como é que foi sair de campo? Era Sport TV, Globo, ESPN, Fox, enfim, sites aí do Brasil todo, imprensa do Brasil todo, querendo saber quem é esse garoto que meteu 2 gols na seleção brasileira. Foi outro jogo que ficou marcado, né? Eu, a gente tinha acabado de ficar tivemos uma folga do profissional, né? Pela Copa das Confederações. E normalmente todo mundo viaja, todo mundo Sim. sai. E naquela época eu não tinha dinheiro pra Tava de folga e viajar. tava de boa Mas por aqui. vou ficar aqui em Fortaleza mesmo e tal. Aí eu fiquei sabendo do jogo. Quando eu fiquei sabendo do jogo, rapaz, vou ligar pro Evandro aqui. Aí liguei pro Evandro era o presidente. Sim, presidente. Esse jogo é sub-20, pô, amanhã contra a seleção. Deixa eu jogar, eu sou sub-20 também, pô. Mas tô no profissional, mas sou sub-20 dele. Você quer jogar? Eu disse, quero. Aí ele, tá bem, eu vou ligar pro Edmundo era o treinador, Sim, lembro. e vai se apresentar agora de tarde pra treinar e vai jogar. Eu, beleza. Aí treinei, cheguei no mesmo dia, eu treinei. E na hora do jogo, cara, fui muito feliz, fiz 2 gols, fui muito bem na partida mesmo, mas muito bem mesmo. Tava correndo bem, tava leve, sabe? E tanto que fiz 2 gols na partida, o jogo terminou 2-2. Tanto que na coletiva, no final do jogo, eu subi lá pra arquibancada com todos Eu os lembro. repórteres tinha um repórter de todo mundo Era a seleção brasileira, pô, né? E fui muito bem. Foi um dia muito feliz. Tanto que naquele momento não vinha tendo uma boa sequência na equipe do profissional, né? E tanto que depois daquilo eu pensei, agora talvez eu possa ter uma sequência novamente, onde fui em todos os sites, estava meu nome de novo, em toda a mídia. Agora na volta da Copa das Confederações eu posso ter mais minutos aqui no profissional. Só que infelizmente acabei não tendo. Depois daquele gol, na época o treinador era o Sérgio Soares e acabou por me utilizando um pouco. Falou de técnico aí, né? Citou o nome do Sérgio Soares, outros técnicos também aqui nesse papo, né? O PC Guzmão, o Lula Pereira. Eu queria te perguntar sobre o Dimas. Foi o cara que meio que te puxou ali da base, né? E deu a primeira oportunidade no profissional. Foi um cara que você conseguiu aprender muita coisa? Muito, muito. Dimas era É diferenciado? Porque muita diferente. gente fala bem do É Dimas, Filgueira. diferente, é diferente. Acho que ninguém é o maior ídolo da história de um clube à toa, né? Ele conhece o Ceará, ele conhece tudo que você imagina. Ele Tudo. passou por tudo que é departamento dentro Exatamente. do clube, né? Então ele pensava no Ceará, pro Ceará, com o Ceará, 10 vezes na frente de qualquer pessoa, sabe? Então ele sempre teve ele sempre teve um carinho, um cuidado com o Ceará, sabe? Tinha um amor assim, É, pelo clube, né? Não era simplesmente só, e eu sou um profissional, não. Ele vivia o clube ali. exatamente, por isso que ele é o maior ídolo da história do clube. É um cara que sempre me ajudou, o cara que me deu a oportunidade de subir pro profissional. Ele me deu a oportunidade fazer o primeiro jogo como profissional, de me manter. Ele é muito importante na minha carreira. Qual foi o cara mais foda que você jogou no Ceará? Você citou o Mota. Seria o Mota realmente? Total. Assim, dos que você chegou a jogar junto? Muito. O Mota? Mota. E gostava muito também do Magno, cara. Magno Alves. Pra mim, Magno Magno Alves é craque, né? muito, muito. Inteligentíssimo dentro de campo. Inteligentíssimo. O Magno não erra. Magno não erra. Você vai ver um jogo do Magnata, você pode ver um jogo inteiro. O Magno não erra passe, o Magno não erra finalização. Ele vai finalizar, ele acerta a baliza. Ele vai pro gol, vai em Ele direção... não chuta pra fora, enfim. Ou o goleiro defende ou é gol. Sabe?
O Magno, ele sempre tá no espaço vazio, sempre busca opções de servir o companheiro. Ele era um cara muito bom de verdade também, sabe? Mas, pra mim, é porque eu também joguei mais Hum, com o Mota, entendeu? Então, entre o Mota e o Magnata, eu fico com o Mota. mas o Magno também era Mas era diferenciado, né? um animal também, o Magno. Hoje, o que é que o Romário faz da vida? Tá dentro do futebol, enfim, acho que você pode aproveitar esse espaço aqui Hum. também para falar o que que você tem feito, né? Como é que tá a rotina do Romário? Eu sei que no futebol você andou humilhando aí o Daniel Sobralense, né? Em relação ao Sobralense em passou relação, por aqui antes do antes, jogo, né? eu fiquei sabendo, ele soltou muita piadinha antes aí. É, foi o que que aconteceu, né? Na final do nosso estadual. O Marinho falou Hum, que era melhor, que o time era aquilo, foi lá e perdeu. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Daniel, entendeu? Daniel, falou demais, É, foi, Daniel exatamente, falou Sobralense? muito e é uma coisa que eu falo, irmão. Quando eu visto a camisa do Ceará, independente do que seja, eu vou dar meu máximo e falei, só saio daqui com a vitória. Ganhamos, fomos os vencedores do desafio e mais uma vez eu ganhei deles, né? Massa, massa. Aí, Daniel, pra ti, viu? Pra ti, uma Mas cutucada aí pra eu ti. tô brincando, Daniel é o meu amigo. Um beijo no coração, meu amigo. Tamo junto, viu? Daniel é um cara maravilhoso. Muito feliz também pela trajetória dele no Fortaleza. Foi muito feliz. É um conterrâneo da gente, um amigo. E eu me sinto muito lisonjeado em ter amigos que fizeram parte desse ciclo também, sabe? De ser da cidade, ser referência dentro do clube. O que a gente sabe que não é fácil viver, viver dentro desse sistema, podemos dizer assim, né? De ser cearense, jogar no nosso clube, no clube que a gente ama, é, fazer história lá dentro, ser respeitado, onde as pessoas é, gostem de você de fato. Então, o Daniel conseguiu construir também essa história e só tenho que parabenizá-lo a ele. É um cara fenomenal. Tá, e sobre você, o que é que você tem feito hoje da vida? Cara, quando eu parei de jogar, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses pensando, avaliando tudo, tá? Assim, cara, o que que eu posso fazer pra dar um restart na minha vida? Então eu pensei, estudei algumas coisas, avaliei outras coisas. Então, o que que eu pensei, cara? Assim, cara, por tudo aquilo que eu vivi, por todos os erros, por todos os acertos, por tudo aquilo que foi construído dentro da minha história, dentro do futebol, eu não posso ficar fora, né? Porque acho que talvez tudo que aconteceu com a minha vida possa servir de lição para outros, sabe? Por, Claro. por tudo aquilo que eu vivi, sabe? E hoje eu olho, eu vejo muitos jovens vivendo a mesma coisa que eu vivi, sabe? E, e por falta de direção, por falta de carinho, sabe? Vem cá, as coisas dessa forma, vamos por aqui, Tem que ter vamos por... alguém, né, Tem que pra ter, dar esse total, direcionamento, né, total, Romário? total, sabe? Então eu vejo que eu posso estar mais próximo dentro desse movimento que é o futebol, em poder fazer a diferença na vida desses meninos, sabe? De poder ajudá-los, de poder dar uma direção melhor, de poder fazer com que o network que eu criei dentro do futebol, os contatos que eu criei, as amizades que eu criei também possa abençoar a vida de jovens, entende? Dentro das comunidades também, onde eu vejo que há muitos meninos bons, cara, dentro das comunidades, só que eles nunca foram vistos ainda, sabe? Vejo que tem muita coisa que pode ser feito dentro aqui da nossa capital, do nosso estado, e eu quero muito poder fazer por eles, sabe? Porque foi através da minha vida foi dentro de um projeto social, que onde eu estava dentro de um projeto social e alguém me viu e me levou pro Grêmio, do nada, sabe? Então, onde lá eu consegui viver minha vida inteira, criar meu caráter,
me firmar realmente como um jogador de futebol. Ter a E- oportunidade, né, Exatamente, cara? Às vezes a pessoa precisa só de uma ali, né? exatamente. Precisa ser Então, visto, né? mas não tem sido fácil, sabe? Esse caminho, Caio. Porque muitas vezes a gente precisa de um apoio sozinho, é mais difícil, sabe? E eu tenho lutado para isso, encontrar pessoas e ter apoio para a gente poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, sabe? E é mais ou menos isso que eu almejo para mim, que eu me vejo na real, sabe? E poder também falar sobre futebol, sobre falar Entendi. tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi e poder repassar, poder fazer com que esses meninos possam construir um futuro mais sólido também, né? E possam mudar a vida da família deles, que a gente sabe, cara, futebol muda, velho. Futebol é um, O esporte em si, né, é uma ferramenta de transformação, né? exatamente. Muitas vezes a gente fala sobre transformação, mas financeiramente também é incrível, cara. Claro. É de uma hora para outra, aconteceu comigo um dia, eu não tinha o que almoçar, no outro dia eu tava escolhendo o que almoçar, entendeu? É diferente, o futebol proporciona tudo isso, sabe? E eu vejo que muitas vezes muitos meninos eles estão perdendo o talento que Deus deu para ele para usar por outras coisas, sabe? E usa o talento dele de outras formas, acaba perdendo o talento, entrando em outros caminhos que só a misericórdia de Jesus, sabe? E aí, Romário, só te interrompendo, às vezes vai ter alguém assistindo aqui que pode até julgar, pô, mas o Romário teve chance que poderia ter aproveitado de outra forma e tá falando isso. Mas justamente por conta disso. Ele viveu, É, né, exa na prática, o que não deve ser feito. é O que não exatamente. deve ser feito para você ter uma carreira, enfim, né, mais estruturada, mais longa e aproveitar realmente cada oportunidade. Então, legal saber que você tem é, tido hoje essa visão, né, de poder ajudar realmente essa garotada, né, que tem muita gente boa. Tem demais. Romário, você falou da dificuldade, não tinha. Foi uma infância difícil, complicada? Com teu pai, como é que foi a infância do Romário aqui na capital? Eu não fui criado com meus pais de fato, né? Ó, Meus pais se separaram, minha mãe foi pro interior, meu pai, eu quando jovem saiu de casa, fui construir a família dele, hum. e eu fiquei morando com meus avós e com meus tios, né? Podemos dizer que a gente não passou fome, mas a gente teve muita briga por um pedaço de mortandela. Chegava no final Só da. tinha Era esse. três Eita, tá pedaços. todo mundo olhando. Um pedaço para cada, o arroz tem que ser dividido e não pode Enfim, passar disso. teve suas dificuldades, né? Foi bem complicado, sabe? Mas, enfim, só glorificar a Deus pela vida dos meus avós, dos meus tios e que puderam me dar uma boa criação e me ter feito um cidadão, graças a Deus. Quanto foi o primeiro salário do Romário? Lembra? No No profissional, profissional. cara, eu lembro que na base do Grêmio eu recebia mais do que no profissional do Ceará. Sério? Sim. Eu lembro que Valores, lembra? Quanto era? eu cheguei no Ceará, Hum, eu vim para ganhar um salário de R$ 800. Pô. E se eu, isso na base. isso na base, Na base. R$ 800. E se eu não me engano, no profissional, na base do Grêmio eu já ganhava 3.000. Ah, Isso 2010, 2011? 2011. Aí assim, mas, Romário, como é que tu deixa um salário de 3.000 na base? 3.000 naquela época era bastante dinheiro. Sim. Pra vir por R$ 800 pra ganhar, jogar no Ceará. Era um sonho. E na época eu sabia que não iria subir pro profissional do Grêmio. Tava naquela transição ainda. Já tinha dois moleques no profissional, que era o Bergson e o Everaldo. E já estavam no profissional do Grêmio, eu era mais novo que eles. E dificilmente estaria os três na base. Então cara, eu O preciso. Bergs é aquele que veio pro O Ceará, Bergs, Fortaleza, que tá agora na Malásia? isso, ele mesmo. E o Everaldo é o que agora tá no Fluminense, do Uhum, Bahia. foi do Bahia. A gente jogamos a vida inteira junto, nós três, né? Então, o que que acontece? Os dois estavam no profissional, eu não iria subir e ainda tinha mais 2 anos de contrato.
E então, cara, como é que eu vou fazer Eu preciso subir pro profissional, cara. Eu quero profissional. Meu foco nunca foi na base. Então, eu voltei pra Fortaleza, consegui minha rescisão lá no Grêmio. Né? Foi muita luta, porque eu já tinha muito tempo lá. Enfim, consegui. Quando eu cheguei aqui, eu operei da apendicite. Hum. E foi aí o jogo X da questão. Porque eu iria pro Santos ou pro Fluminense, né? Eu ia sair do Grêmio, ia pro Santos ou pro Fluminense na base ainda. E quando eu cheguei em Fortaleza, rapidamente, eu operei apendicite. De uma hora para outra, eu tava num dos melhores hospitais lá de Porto Alegre. De uma hora pra outra, eu me vi e acordei lá no JF. Em JF, operando apendicite. Então, eu tive uma recuperação de mais aí 40 dias. E o Fluminense e o Santos desistiram na época. Precisava que ia ter um campeonato o brasileiro e precisava do atacante rápido. E acabei por não dando certo. E nisso surgiu o Mazinho Patrão. Me ligou, que era o diretor da base, me ligou e fez uma proposta. Mário, quero que você venha aqui pro Ceará e tal, mas aqui a gente não paga salário pra base. Aí eu disse, mas como não? Eu não vou receber? Não, cara, a gente dá uma ajuda de custo para alguns atletas. E dentro desses atletas, Você tá no a grupo aí, gente né? quer você. Daí eu perguntei quanto é que era. Daí ele foi e me falou. Se eu não me engano, era entre 600 e 800. Era um dos dois. Daí eu, lá mesmo, naquele dia, eu liguei pro meu empresário e disse, o seguinte, mano, isso é uma aposta. Tu que sabe o que tu vai fazer. Pode ser um tiro no pé, como também pode ser um começo de uma era boa. Pra se tornar profissional, né? É, Fosse mais fácil do que no Grêmio. exatamente. Daí tudo bem. Eu, cara, sabe de uma coisa? Eu aceitei. E quando eu aceitei, no meu primeiro dia de treino, eu tive um choque de realidade muito grande. Muito grande mesmo. Porque naquela época, o Ceará não era esse Ceará que é hoje, né? O Ceará Tava no processo, né? ele tinha muita dificuldade, não tinha essa transição da base com o profissional, tinha uma Hoje diferença tem muito a grande. cidade Vozão, né? Com a estrutura Sabe? pros jovens, né? Muitas vezes a gente, a gente treinava com materiais diferentes, cara. Sabe? No começo foi bem difícil. E a gente não. O treino era ali naquele campo do lado do profissional, um campo menor, eu não conseguia fazer treino de Campo Grande. Quando era fazer Campo Grande, a gente tinha que ir pro Uniclinic, cara. Lá era na época o Sei, Uniclinic, na lá na Lagoa Lagoa Redonda. Redonda, onde, cara, eu tinha que. O treino começava 2 horas da tarde, eu tinha que sair mais ou menos umas 11 horas de casa, velho. Eu pegava o Montes Parangaba, ia pro terminal da Parangaba. Depois da Parangaba, eu pegava o Parajana, velho. Rapaz, eu rodava Fortaleza quase toda, lotado. Aí ia pro terminal da Messejana e pegava outro ônibus pra ir pra Lagoa Redonda. Enfim, era muito cansativo, sabe? E todas as vezes que eu tava dentro desse ônibus, assim, o que eu vim fazer aqui, velho? Que decisão, mano. Daí a ida era até tranquilo, e na volta, fazer todo esse trajeto no horário de pico, o povo voltando pra casa. Sei que eu saía de casa às 11 horas, eu voltava às 9 horas da noite. Sabe? Foi uma transição muito diferente. Mas deu tudo certo, subi pro profissional. E dentro disso eu recebi uma proposta, né? Uma oferta para um time na base. Eu recebi uma proposta para ir para um time do Catar. Fui vendido na época, mesmo estando na base. E acabei por não aceitando, desistindo no aeroporto. Por quê? Sabia não dessa história. Pois é. Eu tava no. Eu tava prestes a embarcar e. Eu joguei o campeonato. Eu joguei, fiquei 3 meses. 3 meses na base apenas. E, salvo se eu não me engano, cara, o Oswaldo, ele tava num clube. O Oswaldo tava no Ceará e ele era emprestado de um clube do Do Catar. Catar, do futebol árabe por lá. Exatamente, tava na Arábia, no mundo árabe. E não sei muito bem, mas pode ter sido que os caras estavam aqui e assistiam um jogo da base da gente. E nesse jogo eu fiz bastante gols. E os caras me ligaram perguntando se eu tinha interesse em ir. No momento eu falei que tinha. Eles fizeram uma proposta pro Evandro, o Evandro aceitou, me vendeu, tiraram meu visto, isso muito rápido. Muito rápido, questão de uma semana. E tal, e fizeram o visto e mandaram as passagens e o Romário viagem.
Tá bom. Daí eu peguei meu voo, tava sozinho, tinha 18, 17, 18 anos na época. Cheguei no aeroporto, meu voo atrasou 2 horas. Foi o tempo que tu precisava pra pensar direitinho, eu não vou pra esse Daí negócio, eu não. olhei assim, ó, velho. Eu saí do Grêmio onde eu tinha 6 anos lá, me sentia dono de lá, tenho um total controle de tudo. Saí porque eu não tava feliz. Aí venho pro Ceará. Cara, que agora no começo foi um pouco difícil, mas me adaptei, agora tô me sentindo super feliz, visto que as coisas vão dar tudo certo, eu vou sair por quê? Aí pensei, sabe de uma coisa, irmão? Eu não vou não. Me levantei, peguei minhas malas e voltei embora Do aeroporto, tava do no aeroporto. aeroporto. E, e nesse mesmo dia, a categoria que eu tava ia para uma pré-temporada em Santana do Cariri. E ia ter a pré-temporada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E quando eu saí do aeroporto, e agora, o que que eu faço? Todo mundo vai ficar puto comigo, mas eu vou lutar pelo meu sonho. Eu quero jogar no profissional do Ceará, vou lutar para jogar no profissional do Ceará, e se eu indo para lá, eu não vou realizar meu sonho. Talvez eu vá ganhar dinheiro, mas meu sonho não. Daí, liguei pro Mazinho. Mas é o seguinte, irmão, não quero que você me julgue, só quero te falar uma coisa. Não viajei. Ele, como assim, cara? Não viajei, não aceitei. Eu quero jogar. Desisti Eu de quero viajar. jogar no Ceará. Esse assim, macho, os caras vão ficar puto contigo. Assim, resolve aí. O que que eu faço? Faz o seguinte: pega um táxi e vem aqui pro Ceará agora, mas venha pelo portão de trás. Pra ninguém te ver. Assim, tá. Peguei o táxi, voltei. Cheguei na sala dele, ele, pelo amor de Deus, macho, eu tava achando que era brincadeira. Assim, mas é o seguinte, resolve aí, ele... Vou fazer o seguinte, desliga teu telefone. Desliga teu telefone Vamos agora. dar o fim no Romário, vamos esconder o homem. Desliga teu telefone agora. Tu vai comigo agora na rodoviária. Eu vou comprar uma passagem pra você e você vai pra Santana do Cariri, onde tá a pré-temporada lá dos meninos. Beleza? Daí eu assim, ok. Na mesma hora a gente se levantou, ele me levou na rodoviária. Ou seja, do Peguei. Catar pra Santana do Cariri. Vamos estar no aeroporto pra ir pro Catar, terminou na rodoviária indo pra Santana do Sei Cariri. que eu era pra me acordar em Abu Dhabi. Acordei em Santana do Cariri, velho. Aí meu telefone, liguei meu telefone, todo mundo me ligando, procurando e aquele negócio todo. Disse, mano, mas assim que resolve agora. Aí pronto, aí fiz a pré-temporada, aí fomos pro Brasileiro Sub-20. E quando a gente foi pro Brasileiro Sub-20, nosso primeiro jogo foi contra o Fluminense. Ia passar na Sport TV. E tava aí, né, como eu falei antes, ninguém sabia quem eram os Uhum, jogadores da base do profissional. Era uma diferença muito uhum. grande, não tinha aquele cielo. Aí o Evandro, vamos assistir esse menino, vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Como é que um menino desse, e aquele jeito do Evandro, né? Bem peculiar, bem educado. Vamos ver se esse menino é bom mesmo, como é que pode deixar negócio desse, enfim. Juntou ele, o auxiliar, na época, o Anderson Batatais, Uhum. enfim, todo mundo. Não, minto. Ele mandou o Anderson Batatais E ir em Porto assistir. Alegre. Cara, eu joguei tanto nesse jogo, eu fiz um golaço. Quando acabou o primeiro jogo, ele olhou assim, ele tem que se apresentar no profissional no dia 3. No primeiro jogo do Brasileiro, eu sabia que eu ia pro profissional. E o Anderson me deu a notícia, né? E eu assim, caraca, mano, valeu a pena, né, mano? Tava ali se aproximando de você realizar o que você queria, Sabe? né? Seus sonhos. Mas é por isso que eu falo, minha vida sempre foi muito louca, irmão. Sempre foi muito rápida, muita coisa aconteceu, muitas decisões que eu tive que decidir sozinho. Como é que você, com 17, 18 anos, você consegue ter decisões que possam impactar com sua vida com 18 anos, 17 anos? Não é fácil. E muitas vezes eu acertei, muitas vezes eu errei, entendeu? Mas é o que eu falo, toda a minha trajetória, principalmente aqui no Ceará, foi baseada em
correria, em decisões, e vai pra frente, vai pra trás, erra, acerta. Foi muito intenso. Massa, cara. sabe? Legal. E a gente tá perto de encerrar esse papo, mas eu queria uma opinião tua, Romário, sobre o futebol cearense atualmente, né? Pegando mais pro Ceará. Tá gostando do que tá vendo? Você como um ex-jogador que vestiu essa camisa, que fez gols. Hoje a gente tem o Pedro Raul, né? Que tá fazendo Uhum. gols, tem sido destaque. E pegando ali o Ceará na elite do futebol brasileiro, na primeira divisão. É um time que vai dar trabalho realmente pros grandes, que vai manter essa pegada, na tua opinião? Cara, vamos lá. Vamos pensar aqui pelo lado racional, tá? Hum. A gente sabe que o Ceará hoje não tem o mesmo poder aquisitivo de há um tempo atrás. Não, se for comparar com os grandes do Exatamente. Não, futebol, a gente realmente. fala até do próprio Ceará Uhum. de Por conta do rebaixamento, né? exatamente. Aí o Ceará rebaixa, perde uma grana, acaba por não ter aquele poder financeiro de fazer contratações que a torcida espera grande. Mais relevantes. Então, o que que acontece? Eu vejo que o Ceará hoje tem uma boa equipe, muito boa equipe, uma equipe muito bem treinada, Muito competitiva, uma né? equipe onde a gente consegue enxergar que todos os setores dentro do campo sabem o que tem que fazer, sabe? O sistema defensivo, no meio-campo, o ataque, sabe? Todo mundo é um time muito solidário, é um time que luta bastante, é um time que não se entrega para nenhum time. O Ceará joga de frente a frente com qualquer time que tem. Até agora no Brasileirão foi assim. Então, o que que acontece? Eu vejo que o Ceará vem numa crescente muito boa. O Ceará precisa mais de duas peças ali que possa para elevar, nem na equipe titular, mas sim no decorrer do segundo tempo, sabe? Eu vejo que isso que falta um pouco, mas é uma equipe onde vai dar muito trabalho, pode ter certeza. Mas tem que estar sempre com a corda esticada, não é? O Ceará tem que competir todos os jogos, tem que lutar todos os jogos para conseguir fazer um bom, uma boa Série A. Mas com as peças que tem, com os jogadores que tem, acho que podemos dizer que tá até surpreendendo muita gente, né? E principalmente em casa, tá fazendo corretamente o dever de casa. E tem gostado bastante desse negócio de Clássico Rei, né? Você, como torcedor alvinegro, frescou muito nesses últimos jogos que o Ceará tá sendo superior ao Fortaleza? Com certeza, com certeza. É isso que a gente fala. A supremacia tem que continuar, tem que respeitar o pai. É freguês? Os números dizem, né? Os números É? dizem, então a gente tem que respeitar. Romário, te agradecer mais uma vez aí por esse Hum, papo, cara, muito legal, né? Enfim, tem muita coisa aqui que a gente conversou que eu sabia, né? Mas algumas não, como essa história aí do Catar, realmente eu nem imaginava hum. e teve essa desistência, né? Você desistiu já na cara do gol. Mas que legal saber que hoje o Romário tem uma outra mentalidade, que amadureceu e, enfim, trabalha ainda com alguma ligação do futebol. E aqui é a tua data, o ano que tu nasceu? É. Sou também de 92, viu? É. Só que eu tenho cara de mais jovem, né? O Romário já tem cara de mais velho. Não parece ter só 32 anos, né? É gato. Lá doido, é o cara de 25. Ei, cara, obrigado. Não acabou porque você, ó, precisa pegar essa caneta aqui e dar o teu autógrafo, pô, aqui na bola. Inclusive, você tem intimidade com esse tipo de bola aqui, ó. Tem? Rapaz, é boa, é boa. Futevôlezinho, Pode né? assinar, é? Pode colocar aí o seu autógrafo. Depois eu vou levar ali lá na Praça do Ferreira e ver se eu ganho pelo menos um caldo de cana com esse autógrafo aí. Viu? Caldo de cana com pastel. É bom. Ricardinho, Enquanto isso, só as feras, eu viu? vou tomando aguinha aqui, hidratando, água mineral. Serra Grande. É saúde que jorra da pedra. Aí tem Carmais seminovos também. Enfim, um bocado de patrocinador aqui no Futebora, né, Samira? E tem presente também pro Romário. Tá chegando aqui. Olha, Valeu, Samira, obrigado.
Tá aqui, ó. Obrigado. Fazia mais ou menos 1 ano e meio que eu não ganhava um presente. Eita, meu amigo, rapaz, nem da namorada. Esqueci o nome dela Tô agora. brincando, Da amor, Vânia. Vânia, né? Rapaz, Vânia, tirar aí o escorpião do bolso, comprar um presente pro homem. Tá escutando, né? É, pega a visão, Vânia, pelo amor de Deus. 1 ano e meio você ganhar um presente. Tá chegando o dia dos namorados, né? Próximo mês. Será que vai esse tempo todinho tá vindo um negócio Aí vai ser pancada? o retroativo, vai ser o Ai. retroativo, viu? Romário, brigadão, cara. Obrigado. Sucesso. Deus abençoe aí o teu ano, a tua jornada, os teus sonhos, né? Os teus planos, que realmente seja muito trabalho e com muito sucesso, que realmente o Romário possa plantar coisas boas para colher coisas maravilhosas, tá? Eu que agradeço pelo convite. E é exatamente isso que você falou. É isso que me conforta, sabe? Que eu sei o que eu tenho plantado hoje. Isso é o que me conforta, isso que me motiva a cada dia pra saber que o futuro tá aí, tá vindo e se Deus quiser, coisas boas vão acontecer e vai dar tudo certo. Massa. Agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Água Mineral Serra Grande, Mix Mateus, Carmais, Cassino Bet e também a Normatel. Brigadão aí por essa parceria, por esse apoio aqui no Futebora Cast. Então, se você ainda não está inscrito no canal do Futebora, aproveita e se inscreve. Curte também aqui esse podcast e compartilha, né? Principalmente você que é torcedor alvinegro, com certeza acompanhou aqui, relembrou muitas coisas aí do Romário, né? Os gols na seleção, o clássico rei na final de 2012, enfim, tudo que o Romário viveu com a camisa do Vozão. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e em breve tem mais Futebora Cast. Um abraço aí e um cheiro para todo mundo. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. E eu já estou aqui com a minha água mineral Serra Grande, porque você já sabe, água mineral Serra Grande é saúde que jorra da pedra, uma empresa 100% brasileira com qualidade internacional. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Carmais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Hora de falar do Mix Mateus, a rede de atacarejo que faz parte do coração de milhões de pessoas. E no Mix Mateus tem o Boteco Gelado. Passa no Boteco Gelado do Mix Mateus, porque é bola na rede e economia no copo. Aproveite! Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo.